Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre o Crystal Palace, campeão da Community Shield, né, a Supercopa da Inglaterra, que reúne o campeão da Premier League e da Copa da Inglaterra do ano passado. A gente teve o Palace superando o City para levar o título da Copa, enquanto o Liverpool foi o campeão da Premier League sem muitas dificuldades, né, aproveitando tanta queda de desempenho grande do Arsenal e a brutal que a equipe do Guardiola teve. E esse ano, assim, a expectativa do Liverpool é grande, né? Porque mesmo tendo perdido o Trent Alexander-Arnold, os caras contratam de reposição o Frimpong, que foi um dos destaques do Leverkusen do Xabi Alonso, hoje marcou um dos gols do Liverpool, contrataram o Kerkez, contrataram o Florian Wirtz, um dos melhores meias atacantes do planeta, assim, um jovem, acho que ele só tem 21 anos, né? Tipo, é um negócio bizarro, quão precoce o Wirtz é, a transferência mais cara da história do campeonato inglês, 150 milhões de euros, e a gente tem também o Ekitike, que fez hoje um dos gols, né? O Ekitike, né? O Ekitike fez o primeiro gol do Liverpool. Então, assim, os sinais para os reforços, inclusive, não são ruins, né? Mas, né, eu acho que a maneira que o Liverpool se estruturou para esses reforços, né? É um time que vai full ataque, né? Tipo, tanto o Kerkez como também o Frimpong são jogadores que sobem muito para ataque. Você vê, o Frimpong onde estava para marcar o gol, ele é o lateral. Isso é um esquema de linha de quatro, então, né, três zagueiros, né, o ala ok, né, porque ele tem mais liberdade de estar coberto por mais um zagueiro, mas ali o cara subiu aquilo tudo no ataque, fez um gol que é difícil dizer se é proposital ou não, né, acho que ele cruzou e deu sorte, né, mas pode ter sido proposital porque é um ótimo jogador, né, então, assim, eu olho para esse time do Liverpool e falo, o poder de fogo é muito bom, a gente tem ali um time que tem talento pra caramba, mas pode ser que demore um pouquinho para encaixar, né, porque foi vulnerável nos contra-ataques. Esse é o problema, né? Times precisam, não é ataque total, defesa total, equilíbrio é tudo, né? Você ter equilíbrio dentro de uma equipe é o mais importante, porque você tem que fazer a equipe jogar bem na defesa, ser sólida na defesa e ser efetiva no ataque, né? Porque não adianta nada você ser uma máquina de marcar gols, mas também uma máquina de sofrer gols. Não adianta nada você ser uma máquina de ser uma represa, né? Uma barragem na defesa e não fazer nada no ataque, né? Tipo, a gente fala muito isso, o Sampaoli e o Bielsa são técnicos que não têm esse equilíbrio. Eles podem até fazer times ofensivamente fortes, mas as defesas são sempre frágeis. O Alegre sempre faz defesas fortes, mas os ataques, se muita sorte, vão passar de 60 gols. É raro ver, né? Tipo, tanto é que quando o Alegre fez um ataque forte, o time foi campeão italiano quase invicto e ele foi para a final da Champions, né? Mas foi o único ano, naquela era da Juventus dele, que a gente viu um ataque realmente à altura do elenco que ele tinha. E assim, eu acho que o Arne Slot, ele no momento, assim, a ideia do Liverpool é fazer um time que se imponha, é um time que vai sufocar o adversário, como eles faziam com o Jürgen Klopp. Eu quero ver se isso vai dar certo, né? Tipo, a dinâmica do meio-campo muda também, né? Sai o Szoboszlai para a entrada do Wirtz, né? Ainda tem o McAllister e o Gravenberch. Mas hoje eu achei o time vulnerável no contra-ataque e o segundo tempo do Crystal Palace é um nó tático do Glasner, né? E o Glasner já mostrou várias vezes que ele é esse tipo de técnico, né? Que se adapta bem a contextos, que arruma bem soluções, que sabe fazer um time que consegue ter a bola no pé e sabe jogar também quando tem pouco tempo com ela no pé também, jogar em transição, contra-ataque, ele sabe montar isso muito bem. E a armação rápida do Crystal Palace machucou muito hoje. Mesmo que o Eze não tenha tido a melhor atuação da carreira dele ali, né, tipo, ficou devendo, ainda perdeu o pênalti no final, a gente vê lá que o ataque do Crystal Palace machucava a defesa, né? Tipo, e esses laterais mostram que ainda estão se adaptando ao time, que ainda não tem essa conexão com os zagueiros, e ficou muito espaço entre laterais e zagueiros que o Crystal Palace explorou muito bem, e por melhor que o Van Dijk seja, ele não vai dar conta sozinho do recado. E aí no final teve pênalti lá que o Palace converteu, teve o gol no segundo tempo, teve até lance ali polêmico, que poderia ter sido um pênalti com a bola na mão do jogador do Liverpool. E aí vai para os pênaltis. E nos pênaltis é aquele negócio, né? Quem controla melhor as emoções? Não foi uma demonstração positiva para o Liverpool, porque o Salah perde o pênalti, e feio, né? Isola o pênalti para fora. A gente tem ali o McAllister perdendo o pênalti também. E assim, o Crystal Palace até perdeu sua cobrança ali com o Eze, mas no final eles foram lá e conseguiram vencer a disputa por 3-2, né? E para mim, assim, é um dia de glória para o Crystal Palace, mas principalmente pela ousadia que a diretoria teve e que há tempos não estava tendo, né? Porque
a diretoria do Palace, ela por anos se contentou com o Roy Hodgson, né, como treinador, porque ele garantia permanência na primeira divisão com facilidade, né? O Palace não é um time que estava acostumado a ter estabilidade na primeira divisão, mas com o Roy Hodgson, por mais que não ameaçasse ir para a briga de vagas continentais, não ameaçava cair, né? Sempre tinha margem. E aí tentaram o Patrick Vieira, não deu certo, voltaram com o Roy Hodgson, mas a chegada do Glasner é interessante porque é a mesma coisa do Aston Villa, mostrar um pouco de ambição, né? O Aston Villa estava ali, Dan Smith, né? Steven Gerrard, né? Só aposta, só um nome ali medíocre. E aí eles foram atrás do Naemery, olha o salto de qualidade. O Naemery tinha um time da zona de rebaixamento e agora todo ano o Aston Villa está lutando por competições continentais. Isso é uma mudança sensacional. E agora a gente vê aí o Crystal Palace com o Glasner, é para estar na Europa League. Eu vou achar uma covardia o Crystal Palace não estar na Europa League. É um time que merece mais instalado do que o Nottingham Forest e acredito que jogará melhor lá do que o Nottingham. Tomara que ganhe o recurso, né? E assim, é um time que não tem medo de desafio grande, né? Consegue peitar times mais fortes, consegue se adaptar muito bem a nuances diferentes de jogo. Então é um time a gente ficar de olho, o Crystal Palace. É bem perigoso esse time bem montado, organizado. E o Glasner mais uma vez mostra, né? Tipo, dê as peças a ele, o cara te entrega uma bela equipe, né? Dê ele limões e o Glasner lhe entregará uma limonada, né? Porque realmente é copeiro, já ganhou a Europa League com o Frankfurt, ele ganha Copa da Inglaterra e Community Shield agora. A Community Shield em si é um troféu que não vai ter lá uma relevância gigantesca, né? Para um time como o Liverpool, Chelsea, esse tipo de time Big Six, aí não faz diferença muita não, mas para um Palace da vida, que acabou de ganhar o primeiro título grande, que foi a FA Cup, esse escudo fica lindíssimo na prateleira de troféus, que ainda é pequena, mas é aquele negócio, com a ambição e com um bom planejamento pode ficar maior. E a Europa League faz parte disso, porque a grana da Europa League é muito maior que a da Conference, e o Palace com mais grana, do jeito que está investindo bem, do jeito que está trabalhando bem a montagem de elenco, pode ficar de olho. Esse time pode ser uma das surpresas positivas dessa Premier League. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e parabéns ao Crystal Palace, campeão da Community Shield de 2025. Por esse vídeo é isso, até a próxima.